Irmão. Show de bola! Muito boa tarde a todos que estão aí já acompanhando. Gente, olha só, matéria de informática são 36 questõezinhas. A sua prova vai trazer para você aí desse universo questões difíceis, questões fáceis e questões até triviais. O cuidado é justamente naquilo que você não pode errar. Então a matéria de informática tem que estar bonitinha lá. Professor, posso deixar aqui sem branco? Pode e deve, se você ficar muito no muro ali, falando, pô, professor, o que ela vai cobrar? Não sei. Então vem comigo, vamos brincar um pouquinho com todo esse conteúdo, começando lá pelo universo de redes de computadores. Então quando se fala em redes de computadores, joga na tela aqui para mim, Cabinho. Quando você fala em redes de computadores, você está trabalhando aí justamente com a pilha de protocolos. E na hora que você olha essa pilha de protocolos, você tem que lembrar que a pilha de protocolos que a gente usa por padrão nas redes é a pilha de protocolos TCP/IP. E o TCP/IP ele vai trazer para você a rede datagrama. O que é essa rede datagrama? É aquela que não é de circuito virtual, mas depois a gente fala disso. E a comutação é comutação de pacotes. Mas nesse ambiente, o que a gente vai utilizar? Nesse ambiente você vai ter protocolos, como por exemplo o protocolo HTTP. Olha só, protocolo HTTP é conhecido como protocolo de conteúdo multimídia. E ele utiliza por padrão a porta 80 ou 8080. Então você trabalhando aí com duas portas. Não, é uma ou a outra. Não vai usar as duas, criatura. É uma ou a outra, criatura. Tá bom, professor, mas só eu que escolho? Não é você que escolhe. Quem vai escolher essa porta é o servidor. Lembrando que a porta é de destino dele, que vai chegar lá para ele. Não é onde que você recebe a resposta é aleatória. Mas você tem lá o protocolo HTTPS. HTTPS é protocolo de comunicação também de conteúdo multimídia, só que agora com segurança. Conteúdo multimídia seguro é o HTTPS. E as portas são diferentes. Você vai estar trabalhando com a porta 443 ou com a porta 8443. Também é uma referência. Mas aí tem a transferência de arquivos. Protocolo FTP. Protocolo FTP, ele faz a transferência de arquivos quando? Quando você faz download e upload. Mas tem que lembrar o seguinte, na porta que ele vai trabalhar, a porta 20 e a porta 21. Esses dois são ao mesmo tempo. Ele é um protocolo que usa duas portas. 20 para dados. Na porta 20 é full duplex, vai e volta na porta. Não, vai e volta a comunicação. A porta de resposta é outra. E na hora de enviar comandos, do tipo, vou copiar, vou apagar, vou renomear o conteúdo que está lá dentro do servidor. Lembrando que posso usar criptografia no FTP? Pode. Pode estar vinculando com SSH, daí você tem o SFTP, ou o TLS, SSL direto, que daí é o FTPS. Mas cuidado com o DNS, que é protocolo também usado na navegação. Só que o DNS é um protocolo para resolução de nomes de domínio. É o cara que vai dizer qual é o endereço IP do site que você quer acessar. Porém, nem todo site vai olhar para você e entregar a informação vinda da fonte confiável. Para isso, a gente tem o DNSSEC, que vai entregar o dado, o endereço IP, assinado digitalmente pelo provedor de DNS lá. Beleza. Ele também tem uma porta. Só qual o detalhe? A porta que ele usa é a porta 53 do UDP, criatura. Ele não usa TCP. Quem trabalha com TCP são os outros. Esse aqui é o UDP. Então, cuidado, não vai errar essa maldita questão. Questãozinha dada, questãozinha simples. Agora, olha onde que a CESP mordeu na última prova da PF. Protocolo de e-mail. Quando você trabalha com protocolo de e-mail, você tem lá o protocolo SMTP. É de envio, criatura. Envia essa bosta. Ah, professor, não sei, tem uns negócios lá. Se você não sabe toda a mecânica, vai no envio. Só envio. Não faz mais nada. E ele usa a porta o quê? Bom, aí é que tá. Se ele falar porta 25, tá bom, pode ser. Mas a porta 25 no Brasil tem um negócio chamado gerência da porta 25. A gerência da porta 25 não usa a porta 25. E no lugar usa 587 ou a porta 465. Então você vai poder usar uma dessas duas portas para poder fazer o direcionamento. Quero enviar e o servidor vai estar recebendo nessa porta. Tá, mas aí, se eu quero receber, eu vou dizer, viu, servidor, me manda para cá a mensagem, o POP. Lembra que o POP é a ideia de caixa postal. Você vai lá, uma caixa postal, uma entrega. A caixa postal vai receber essa entrega, você vai até o correio e retira o que está dentro da caixa postal. A tua caixa postal dentro do correio fica vazia. É essa a ideia, protocolo de postagem. Então ele vai estar trabalhando com isso, sim. Porta 110 ou a 995 são as portas que ele pode utilizar. Mas hoje é melhor você usar o IMAP. Professor, mas por que usar o IMAP? Porque o IMAP, ele também é de recebimento. Só que o protocolo IMAP, você vai acessar o que está lá no servidor. Você vai olhar e conversar com o servidor. Marcou a mensagem como lida? Fica lida no servidor. Recebeu a mensagem? Está no servidor. Apagou a mensagem? Apagou do servidor. Portas 143 ou 993. Hoje as maiores são mais recomendadas. Por quê? 995, 993, você vai ter criptografia envolvida. Sigilo. Mas aí, você tem que ver as formas de acesso. Professor, como assim forma de acesso?
você pode acessar o seu e-mail usando aí justamente essas ferramentas de web e-mail ou cliente de e-mail, tá bom? Mas ali, além de trabalhar com esses serviços de e-mail, você também tem outros protocolos. Protocolo de comunicação remota ou controle remoto. Telnet, mais usado pela Microsoft, não exclusivamente. Usa segurança? Não. Sem. Não tem segurança com o protocolo Telnet. Aí a porta que ele vai usar é 23. Mas o mais importante é o SSH, que é o protocolo que vai estar trabalhando com criptografia, com segurança. Tanto que o FTP pode usar ele. E ele vai usar a porta 22. Professor, eu não consigo decorar essas portas. 2S, 22. Entendeu? Fácil, não vai errar essa desgraça, né? Ah, é só isso, só isso. E o ICMP? ICMP é um protocolo de rede para teste de conectividade. Quando você vai fazer o ping, eu vou testar, eu quero ver se você está aí respondendo. Clebinho, você está aí, Clebinho? Tá, então é o ICMP que vai usar. Vai fazer a pesquisa para isso. Agora, vamos lá. TCP e UDP. Quando você olha para esses dois protocolos, TCP faz uma conexão, uma comunicação fim a fim. UDP tá nem aí, foda-se, não conecta com ninguém. TCP entrega em ordem os pacotezinhos, tudo bonitinho, e garante que eles vão chegar. O UDP tá tocando foda-se, porque nem saber se vai receber ou não vai. Envia do jeito mais rápido que der. E o TCP? Ele vai olhar também se tem mais gente precisando da rede. Ele faz controle de congestionamento. O UDP tá nem aí, eu dou foda-se. Ah, tem alguém precisando da rede? Foda-se, eu vou baixar meu torrent aqui, que eu quero baixar tudo. Ah, mas o cara quer acessar um site. Foda-se ele, eu quero acessar aqui. Então, por isso que as redes normalmente bloqueiam o torrent? É claro, porque o UDP é o cara que vai estar consumindo a rede. Uma vez que o TCP é confiável, o UDP não é não. Então, cuidado com os protocolos de rede. Agora, quando você vai falar da rede, você tem que ter noção da dimensão dela. Sabia que você tem a rede PAN pessoal, você conecta dispositivos próximos. Ah, professor, quer conectar um dispositivo próximo? É só conectar lá, ó, seu Bluetooth, fone de ouvido, celular. Pá, bacana, tá uma rede pessoal, curta dimensão, até 10 metros. Mas por que até 10, professor? Porque essa tecnologia só vai até 10 metros, criatura. Não alcança mais que isso, começa a perder sinal. Então, por isso que até 10 metros, essa a gente pode usar medidas por conta da tecnologia. Mas a LAN não tem medidas. A LAN você está falando em rede local. Mas que tamanho que é essa rede local? Cara, pode ter 1000 computadores? Pode. Pode ter 10.000? Pode. A ideia de local é ter uma região, uma delimitação mais pequena. Um prédio, 2 prédios ali, mas algo próximo. Para que você possa conectar ali a galera. Bacana. Que você na tua casa é uma LAN. A maioria das redes privadas de empresas que aparecem na prova são LAN. Mas aí na última prova da PF ele veio falar lá de uma rede, de uma empresa grande, que é também numa cidade, ou entre capitais. Ah, mas pera lá, entre capitais, MAN, professor? Aí não dá. Por quê? Entre uma capital e outra é muito mais longe. A MAN é do tamanho de uma cidade, então é algo maior, mas não tão grande quanto a distância entre capitais. Então a MAN é a metropolitana. Curitiba é região metropolitana, São Paulo é região metropolitana, aí pega Brasília é região metropolitana. É essa a ideia, é metropolitana. Então é uma dimensão de uma grande cidade. E a WAN é o Wide Area Network, ou seja, de largo alcance. A que vai pegar o alcance mundial de computadores. Então a internet, de modo geral. Mas eu posso ter uma rede privada desse tamanho? Pode. Está lá na última prova da PF batendo exatamente essa desgraça. Que eu tenho uma rede do tamanho de alcance mundial. Agora, os ambientes de rede, você tem que ter cuidado. Porque você está trabalhando com a internet. Cara, se não cobrar a internet intranet, não é prova de concurso. Não é nem questão de sucesso, é a noção básica que ela traz. A internet é a rede mundial de computadores, todo mundo tem acesso, é aberta, e ela é pública, portanto. Então essa internet, a intranet é a privada, é a rede que vai ser de uma empresa, mas a tua casa é uma rede privada também. Só que na prova ele não vai dizer que a rede da tua casa é privada, ele não vai usar exemplo da tua casa. Porque a tua casa, a prova está dada, então ele vai usar uma empresa. Aí a galera se embanana tudo, não entende o que é a rede da empresa. Então cuidado, se ela é de alguém, ela é privada, ela tem pertencimento. Ah, legal, bacana. Mas aí, o acesso é restrito. Pegadinha de prova. Quando ela bate lá para você, a extranet também ela vai dizer que o acesso é restrito. Ela vai dizer, eu estou restringindo o acesso. Só que eu posso ampliar um pouco mais. Posso colocar ali também funcionários, os clientes e os fornecedores. Enquanto aqui na intranet ela vai falar, é restrito o acesso aos funcionários. E quando muito, algumas pessoas autorizadas, que ele vai dizer, pode acessar, não pode acessar, mas aí é um caso mais delimitado. Então, você está trabalhando justamente no ambiente restrito, só que aí você fala, professor, não estou lá dentro da empresa, mas preciso acessar a rede da empresa, porque tem coisa lá dentro que só dá para acessar estando lá dentro. Aí tu vai usar uma VPN. A VPN é para quando você está fisicamente fora da rede e quer acessar o conteúdo daquela rede.
Por exemplo, um site, algo do gênero. E aí você tem que lembrar a diferença entre rede e conteúdo dessa rede. O conteúdo dessa rede está onde? O conteúdo pode ter um servidor, pode ser um e-mail. Aí você lembra da DMZ? Eu e Rafael estamos falando hoje de manhã. DMZ tem chance de cair? Tem. CESP tem uns bisuzinhos aí. A DMZ é a área desmilitarizada da rede. É aquele ambiente onde você vai colocar servidores de conteúdo que vão atender tanto a internet quanto a intranet. Então todo mundo que está ali pode acessar. A ideia é essa. A internet, o conteúdo todo da internet, no modo geral, os sites, estão essencialmente em DMZs. Só que é mais difícil eles colocarem desse modo na prova. Eles vão falar o quê? Eu tenho uma DMZ de uma rede de uma empresa. Legal. Então lá tem um servidor. Tem um servidor. Quem está na intranet pode acessar? Pode. Quem está na internet também? Sim. Mas se cair a conexão com a internet? Se cair a conexão com a internet, é só quem está na intra que vai acessar. É uma razão básica. E adivinha? O servidor da CESP entra justamente nessa formatação. O servidor da CESP está na DMZ dela. Se acabar a conexão da internet da CESP com a internet, funcionários da CESP ainda acessam os servidores. Agora a gente não acessa não, né? Então é aí que está a grande jogada. Falar dos ambientes de rede. Agora, pegadinha da última prova. O que eles colocaram lá? As faixas de endereçamento IP. Colocaram lá a mais sacana, a menos comumente empregada. A 172.16 até 172.31.255.255. Essa faixa é privada. Os endereços de 10.000 até 10.255.255.255 tá tudo dentro da rede privada. Você pega aqui o endereço 15, já não tá nessa faixa. Você pega aqui o endereço 10.20, tá dentro. 10.000, 1.000 não é endereço IP, então você tem que ter esse cuidado. Saber que vai só até 255 cada grupo, no máximo, e ainda que vai pegar do 10 até o 10.255. Então, estando aqui nessa faixa, é privado. Nenhum computador na internet pode ter esse número de endereço IP. A mesma coisa no 172.16 até 172.31. Então, 172.20, privada. 172.30, privada. 172.32. 32 não, 32 está fora, é pública. 192.168 é a casa mais básica. É o que você tem na tua rede de residência, rede doméstica. Tá lá falando 192.168. 192.168 até o 255.255 é privado. Se for fora disso, você está trabalhando com uma rede pública? Exato. Com exceção do 127, que é o endereço de localhost, também chamado loop and back, que é o endereço interno do computador. Nenhum computador na rede pode ter um endereço naquela faixa 127. Bacana? Então, quando você fala nas formas de acessar o seu serviço de e-mail, aí você tem aqueles dois métodos que podem ser usados simultaneamente, mas depende do quê? Do que você quer fazer e como você configurou o serviço de e-mail, programa de e-mail e assim por diante. Então, você pode estar usando o webmail, que é o mais facilzinho. Abre o navegador, abre uma nova aba e o usuário acessa um site. É isso que você, como usuário, está vendo? Um site, como outro qualquer. Então, você vai usar que protocolo para ver esse site? Se você está vendo esse site, você está usando os protocolos HTTPS e HTTP, sendo hoje o HTTPS o mais comum. E as mensagens de e-mail ficam onde? Fica tudo no servidor de e-mail. Não vai para o teu computador? Não. Você está conversando com o servidor de e-mail. Só isso. Mas aí, HTTPS e o HTTP são os protocolos. A outra forma é trabalhar com o quê? A outra forma que você vai estar utilizando é o cliente de e-mail. Cliente de e-mail é um programa específico que está instalado no seu computador. Então ele está ali no teu computador fisicamente? Tá. Você vai executar ele lá. Exemplos, Outlook, Thunderbird, Eudora, Outlook Express, Windows Live Mail. Então toda essa galera é cliente de e-mail. Toda essa galera é cliente de e-mail. Esses clientes de e-mail, então, você vai instalar. Bom, no Windows 10 você já tem o Windows Mail. Tá lá, o Windows Mail já vem dentro do Windows 10 para você utilizar ele. Mas ele é bem básico. O Thunderbird e o Outlook são mais robustos, são programas de uso profissional. Você pode colocar vários e-mails cadastrados ali num único programa, várias caixas de entrada, arrastar a mensagem de uma caixa de entrada para outra. Essa é a grande sacada que ele joga para você. Agora, olha só. Quando você trabalha com cliente de e-mail, você tem que protocolar, tem que configurar os protocolos. Quais são os protocolos básicos que você tem lá? O SMTP, para fazer o envio, e aí tem que escolher entre o POP e o IMAP para fazer o recebimento. E ainda indicar quais são as portas que você vai usar, indicar o endereço do servidor de SMTP e o que você escolheu aqui, POP ou IMAP. Mas existe uma outra opção, que é o Microsoft Exchange. Mas quase não cai em prova, só cai esses três. Então tem que ter essa noção. Então é por isso que a SMTP, sua mensagem está partindo, é de envio, está lá no cliente de e-mail, no campo para envio. Não tem lá no cliente de e-mail, eu vou receber por SMTP. Não tem, porra, é no envio. É só isso aí. Não tem erro nessa questão. Agora os modos de transmissão. Quando você vai transmitir,
o conteúdo, você vai ter modos de transição. Ou seja, você tem 2 ou mais dispositivos comunicantes, e aí você tem o modo simplex. Como é que funciona o modo simplex? O modo simplex, ele vai estar trabalhando aí para você com um sentido apenas. Então só vai num lado. Se você que tentar voltar, não volta. Uma flecha que é atirada, não volta. Então tá aí, ó, a ideia é simplex. Só vai no sentido, não volta a comunicação. Então é a ideia do simplex. Outro modo de transmissão é o duplex. Só que você tem 2 tipos de duplex. Você tem lá o modo duplex, que vai ter uma única via, uma linha férrea, por exemplo. Tá lá os 2 trenzinhos, todo mundo gostou dos trenzinhos, né? É maravilha. Então você põe lá os 2 trenzinhos no mesmo trilho. Se não tem divisão e só tem um trilho e cada um tá indo um de contra o outro, você está transmitindo os 2 equipamentos ao mesmo tempo. Vai dar o quê? Os trenzinhos vão bater e fuder a porra toda. Então, é isso que acontece. Colisão de pacote. Quando ele fala lá em domínio de colisão, colisão de pacotes, simplesmente ele está trabalhando com o quê? Está trabalhando justamente com isso. Quer dizer que os pacotes colidem assim mesmo na rede, professor? É. E aí? E aí você perde o pacote. Quando você vai testar a qualidade de serviços da rede, você testa 4 itens. A largura de banda, você testa a perda de pacotes, que está vendo justamente quantos pacotes foram perdidos. Não só por colisão, por falha de transferência e outras coisas, mas você mede quantos pacotes foram perdidos na transmissão. Você mede o ping, que é o atraso, e o jitter, que é a variação desse atraso. Mas você está analisando o que é a qualidade da tua rede. Agora no full duplex. No full duplex é full, é tranquilo. Por quê? Porque agora você tem comunicação separadinha, 2 vezes. Você pega lá o carrinhozinho bonitinho e fala, agora o carrinho vai andar. Um numa faixa, outro na outra faixa, e bota os carrinhos andando, não tem problema, ninguém bate ninguém. Normalmente não bate, né? Mas a ideia é que você tenha modo full. A comunicação acontece nos 2 sentidos, sem que haja conflito, colisão de pacotes. Essa é a essência básica. Agora, quando você fala em redes, você tem 2 tipos de enlaces básicos. Ou simplesmente os enlaces de rede. São de que tipos? Ponto a ponto ou broadcast. Como é que funciona o ponto a ponto? Você simplesmente vai ter lá um dispositivo ligado diretamente ao outro, e a transição é direta, mais simples. Normalmente, cabeamento Ethernet, você está usando assim. Normalmente, nem sempre. Agora, na broadcast, é quando você pega uma transição sem fio, ou, e aí que está o detalhe, quando o meio de comunicação é compartilhado. Se você tem um hub, o hub vai te oferecer uma comunicação broadcast, porque o meio de comunicação é compartilhado, mesmo que ele seja uma topologia física de estrela. A gente vai falar disso depois. E aí você tem a Ethernet antiga, que usa o broadcast. Você tem aí as fibras HFC. Questão da última prova da PF. Fibra HFC, tá lá no material, essa desgraça, tá lá na prova, essa desgraça. E as redes sem fio, Wi-Fi 802.11, ou seja, 802.11 A, B, C, GN, AC, então essa galera toda aí, né, o C sozinho não, né, mas o AC e o AX, você está trabalhando justamente tudo aqui no 802.11. Então essa é a base dos tipos de enlace. Só que desgraça é essa? Calma, meu querido. São só detalhes, só não tem material, não precisa se desesperar não. Só coloquei aqui para relembrar algumas coisinhas. Diferença entre rede internet e rede datagrama. Lembrando que na internet, de fato, pode ter as 2, mas a gente usa o quê? Rede datagrama. Pra gente, em termos simples, porque não é prova de TI, a prova é falar, quero trabalhar com dados na rede de internet. Datagrama. Então, quando você trabalha com o datagrama, o que vai acontecer? Os dados vão ser trocados de uma maneira mais elástica, onde que a nossa finalidade é entregar pacotes. Então, ela vai pegar os sistemas finais mais inteligentes, enquanto que nas redes de comutação de circuito, você tem o quê? Você tem a tecnologia da telefonia como base. E aí, a ideia é que os sistemas finais são burros. Um telefone que está lá pendurado, lembra o telefone antigamente? Era só o telefone que tinha só um botão, um ganchinho lá, você tirava o gancho e falava, telefonista, me faz isso, me faz aquilo. Era muito mais simples. Então, nessa situação, o que eles fazem? A tecnologia está toda na rede. Então, a rede ATM, a tecnologia, toda a complexidade fica por conta da rede. Enquanto que na internet, a complexidade fica na ponta. Qual que é a vantagem? A vantagem da rede de circuito é que eu tenho mais qualidade, porque eu estabeleço um caminho dedicado, um circuito dedicado entre a origem e o destino. Na comutação de pacotes, ou rede datagrama, eu vou estar trabalhando justamente com o quê? Com circuitos que eu vou alternando. Não criou circuito físico. Tanto que eu passo essa responsabilidade para cima. Como assim para cima? Na camada de cima, na camada de transporte. Se você quiser estabelecer conexão fim a fim, é o TCP que vai fazer isso. Por quê? Porque a rede não faz essa função. Então tá ali a base do porquê que acontece cada ação em cada uma dessas camadas. A mecânica, a dinâmica desse funcionamento. Então muito cuidado com isso aí.
A rede datagrama, ela, portanto, é um serviço não confiável, sem conexão. Enquanto que a de circuito virtual, né, comutação de circuito, melhor dizendo, ela vai estabelecer ali para você essa conexão, ela vai garantir a comunicação de origem a destino. Enquanto tiver feita a conexão, o tráfego de dados ocorre. Já na rede de pacotes, ele vai alternando entre essa estrutura funcional, beleza? E aí aquela base essencial, camadas de rede. Cara, não tem muito segredo. É você decorar lá as camadas do modelo OSI, as 7 camadinhas, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E no modelo TCP/IP pode lá aparecer o híbrido ou o de referência. Qual é o cuidado? A banca não precisa dizer qual que ela está falando. Se ela chegar à questão de disser assim, ó, seguinte, eu tô falando aqui da camada internet. Cara, ela diz camada internet, ela implicitamente já está dizendo para você que ela está falando do TCP/IP de 4 camadas. Não precisa dizer mais nada. Ela já falou a camada internet, que é a equivalência da camada de rede. Se ela falar a camada de interface de rede, ela está falando, é um modelo de 4 camadas. Quando ela fala do TCP híbrido, que fica meio complicado, mas não tão difícil. Porque se ela fala assim, ó, no conjunto de protocolos, TCP/IP, eu tenho a camada física, pronto, já diz para você que está considerando com 5 camadas. Então ela não precisa detalhar dizendo, ó, a camada é essa ou aquela, modelo é esse ou aquele. Você precisa ter o contexto. E aí você tem a camada de aplicação, que é usada pelos aplicativos, pelos programas básicos que você vai estar utilizando, a camada de transporte, onde você vai ter o TCP e o UDP, camada de rede, o principal é o IP, mas você tem outros, IPsec, CMP, então tem mais protocolos lá. A camada de enlace, que é a camada de preparação para o meio físico, ou seja, ela vai converter, vai gerar os quadros de Ethernet, e os frames vão ser transmitidos pela camada física. Então, conceitos aí de ações que são feitas nas 5 principais camadas que você tem. Agora, olha só, aquela ideia de dispositivo. Diferença entre um hub e a diferença entre um switch. O hub é burro. Eu pego uma informação de um computador A, mando para o hub não sabe o que fazer com ela. Ele manda essa informação para todo mundo, inclusive para o A. Ele não sabe o que fazer com isso aí. Diferente do switch. O switch é inteligente. Se o A queria mandar uma informação para o D, chegou ali no switch, o switch, pera lá, é só para fazer a conexão com aquele cara. E ele manda para o D. O B e o C não vão receber conteúdo. O que acontece com isso aí? Acontece que eu tenho outro canal de comunicação livre. Eu tenho uma outra rede de comunicação. Não é outra rede, você tem outro canal. Você tem outro domínio de colisão. Ou seja, no switch eu tenho vários domínios de colisão. No hub é um único domínio de colisão. Então é aí que está a grande jogada na comparação desses dois equipamentos. Agora, olha só. Na navegação na internet, você tem que ter algumas bases em alguns conceitos. Como, por exemplo, cookies. Cara, cookies está na moda. Por que está na moda? Primeiro, todo o problema da lei geral de proteção de dados em razão dos dados que as empresas podem estar vazando de usuários. Segundo, questão da galera ficar copiando tudo que você sabe fazer na internet, né? Que você acessa, que site você acessou, qual que é o teu interesse. Parte de mineração, definir o que o usuário gosta ou não gosta, produtos que ele comprou em outro site, já aparece o equivalente no site que você está acessando. É aí que tá, isso aí pega daqui, dos cookies de terceiros, que vão servir para você o quê? Rastrear o perfil de interesse do usuário. Cuidado, tem os cookies essenciais, que são aqueles que vão ser utilizados para você fazer a sessão de usuário. Ou seja, fazer o teu login, conectar você com o site. E esse tempo de sessão não é escolha sua, depende do site que você está acessando. Um site de internet banking vai colocar lá para você quanto tempo? A internet banking coloca lá 3, 5 minutinhos. Agora você pega uma outra plataforma lá, você vai ver meia hora, você está ainda logado. É essa a diferença, é a sessão. Esses aí são essenciais, isso aí vai continuar. Mas o Google já mudou para a versão 90 do Google Chrome e ele vai trazer lá o Flock para substituir a estrutura dos cookies. Então tá, professor, se ele cobrar Flock na prova, a gente vai chover de recursos em cima porque isso aí foi apresentado pelo Google depois do edital. Então você tem a essência de pequenas informações dentro dos cookies. Não é imagem, não é vídeo, é texto, é código de produto, é código de usuário, senha. Só que não a senha que você gerou, é uma senha que o navegador cria ali aleatoriamente. Então, a identificação de usuário. Mas eu também tenho a cache, ou quiché, do francês, que traz para você justamente uma pastinha. No caso do navegador, porque a gente está olhando para navegação. Então, no navegador, a pasta é uma pastinha, que o tamanho varia de cada navegador, média 400 MB ali, onde que vai guardar os arquivos que você mais acessou, o conteúdo mais acessado. Vídeo, normalmente, imagem, mas texto também. Tudo que você acessou no site fica carregado ali. Para quê? Para não ter que carregar de novo. Então é o conteúdo mais frequentemente utilizado. Essa é a ideia. Mas lembra que tem na memória também, tem no processador, cache. Então tem uma memória física que usa a mesma essência. Fornecer mais rapidamente informações que serão solicitadas
De novo, você já tem, não precisa solicitar. Então a ideia está aí. Agora, em segurança da informação. Segurança da informação, criptografia simétrica. É aquela que vai usar senha, ou seja, você está trabalhando com uma chave, também chamada de criptografia de chave única. Nessa criptografia, você tem algoritmos como AES, é um dos mais empregados com chave de 256 bits. Trabalha com cifra de bloco. Cuidado com isso aqui, depois eu vou falar mais. Aí você tem lá o Blaufish e o Twofish. O Twofish veio depois, é a atualização dele. O Cas5, o RC4. RC4, cuidado, ele é o que faz cifra de bloco, cifra de fluxo. Os outros fazem cifra de bloco. Então o RC4 trabalha com cifra de fluxo, é diferente. Lembra que a banca comentou alguma coisinha na última prova? 3Ds é um algoritmo que é justamente a atualização do Ds. O maldoso é o IDEA. Então, se vier com essa ideia de que é assimétrica, tá errado. Ideia simétrica, beleza? Por quê? Porque você lembra que o RSA é assimétrico, o RSA. E aqui você está trabalhando com o quê? Quando você fala em cifra de bloco, os blocos têm tamanho fixo. E esse tamanho fixo é de que tamanho, professor? 128 bits. Todos os blocos nessa criptografia têm 128 bits. É essa estrutura que ele vai utilizar para você. Então está trabalhando justamente com a base. Tem vários bloquinhos? Sim. O bloco tem 128, a chave tem 256. Ou menos, tá? Tem outros tamanhos. Mas é a estrutura do algoritmo AES. É um dos mais empregados. Só que também tem que pensar na criptografia assimétrica. Na criptografia assimétrica, a gente tem a ideia de chave pública, ou duas chaves. Então, a criptografia assimétrica, você tem que lembrar que a chave pública, todo mundo conhece, todo mundo tem acesso. Enquanto que a chave privada, só o dono tem. Só o dono gosta de usar a privada. Você não gosta de usar a privada do outro e não gosta que os outros usem a tua privada. Não? Então, tem gente que vai ficar enfesada a prova inteira porque não consegue cagar fora de casa. Eu sei, mas essa privada é tua. Então, a ideia é, chave privada ninguém usa, só o dono. E aí, se pegar aquela sequência, cifrar alguma coisa com a chave pública do destino, o que acontece? Eu vou enviar, o destino vai usar a própria chave privada para poder abrir. Dessa forma, eu garanto que só o destino acessou aquilo ali. É o sigilo da informação garantido. Mas e se eu fizer diferente? Se eu pegar essa estrutura, né, e trabalhar com ela fazendo assim, ó, cifrar com a chave privada. Agora, se eu cifrar com a chave privada, eu vou cifrar com a chave privada do remetente. Não tem como eu pegar a chave privada do destino, porque a privada é só dele, eu não tenho acesso. Então eu vou usar a minha chave privada. Criptografei com a minha chave privada, mandei para o destino. O destino vai usar a minha chave pública, que ele vai ter que pedir lá para a autoridade certificadora, para saber que fui eu, de fato, que mandei aquele conteúdo para ele. Ou seja, para garantir a autenticidade da comunicação. Então cuidado com isso. Agora, os princípios básicos, você tem lá disponibilidade, você tem lá a integridade. Disponibilidade garante que esteja disponível. Ela não limita quem vai acessar a informação, garante que está disponível. E aí, depois você tem integridade. É aquele que cai também a arquivologia. Garante que a informação está íntegra, que não foi alterada, modificada, inserido conteúdo adverso ou excluído conteúdo. Lembrando, galerinha de escrivão que está estudando aí vai falar, pô, professor, e a arquivologia vai ter na revisão? Vai ter um conteúdo especialzinho lá para você. Gravei agora de manhãzinha, já joguei lá. O pessoal já vai subir para vocês. Para escrivão exclusivo, vocês vão ter lá o conteúdo disponível. Show de bola? E aí você tem a confidencialidade. Confidencialidade é a busca pelo sigilo. É ela quem limita quem vai acessar. É ela que vai dizer, ó, terceiros não poderão acessar o conteúdo porque eu estou protegendo. Normalmente, como é que a gente faz para obter a confidencialidade? Além de guardar. Sigilo oferecido por criptografia. Criptografia simétrica ou assimétrica vão permitir você trabalhar com isso. Agora, e se ele falar em autenticidade? Autenticidade, ela também vai usar a criptografia. Só que a ideia é de garantir a autoria, de que eu sou de fato o autor. Só que a criptografia aqui só dá para ser com a criptografia assimétrica e tem que ter certificado digital. Porque é ele quem vai certificar a sua autenticidade. Então eu preciso disso. Agora, nuvem. A nuvem é uma das coisas que acesso e gosta de cobrar. Quando você fala em computação na nuvem, você tem o SAS. SAS é só usar, tá tudo pronto, é só usar aquele negócio. Não tem que ficar instalando, não tem que configurar nem nada, é só abrir e usar, tá pronto. E se você quiser desenvolver alguma coisa? Falou em desenvolver, construir, uma base para o usuário testar software. Cara, você está falando de PaaS, que é a ideia de plataforma. É um sistema operacional que vai estar lá já instalado, você não tem controle sobre esse sistema no sentido de quando que ele vai ser atualizado, quando que ele vai ter recursos novos, você não tem esse controle, você só tem o sistema pronto, mas ali você pode desenvolver o seu sistema. Esse é o PaaS. É PaaS para desenvolver, tranquilo? Um ambiente de desenvolvimento básico.
E o SaaS? O SaaS é só usar. Tanto que tem bem mais exemplo de SaaS, né? Google Drive, Google ou Disco, ou Google One, o OneDrive, o Dropbox, o Microsoft Office 365, são ferramentas que você só usa. O PaaS, você vai pegar o Windows Azure como principal exemplo, um ambiente onde que já está lá pronto. Tanto que é uma das principais fontes de renda da Microsoft. Então você tem aí a ideia de PaaS. A outra, IaaS. Infraestrutura como serviço. A infraestrutura como serviço, você vai contratar lá, definindo, eu quero esse hardware. Você vai ter que ter o trabalho de instalar o sistema. Você tem que ter o trabalho de fazer as outras coisas. Então, na IaaS, o desenvolvimento desse sistema é seu, mas eu preciso instalar o sistema operacional para isso. Então, ela te dá maior liberdade, maior controle na hora de você controlar as suas aplicações. Porém, você tem que ter mais trabalho na parte de pré-configuração, que é o sistema operacional, atualizar, botar segurança. Por isso que o mais comum da CESP é falar no PaaS e no SaaS, porque já está mais tranquilinho para você. Então, olha só, nuvem privada. O que é a nuvem privada? É quando você pega a infraestrutura, as tecnologias que você utilizaria para a nuvem, servidores Intel, tradicionalmente falados, você colocaria lá na nuvem e você colocar essa infraestrutura dentro da tua empresa. Só que aí, quando você fizer isso, você perde a principal característica da nuvem. A nuvem pública, ela é elástica, ela é dinâmica. A nuvem privada, não. Por quê? A nuvem privada, eu encareço o custo. A nuvem, eu tenho economia. A pública é econômica, é mais barata. A privada, eu tenho que investir no hardware. A dinâmica de atualização, não dá para trabalhar com ela. Por que não? Porque se eu precisar de mais espaço, eu preciso comprar mais HD. Isso na nuvem privada. Na nuvem pública, é só pagar, já está liberado, já coloca. Não precisa, às vezes, formatar, não precisa reorganizar nem nada. Então, nuvem privada é mais cara que a nuvem pública. A nuvem privada, ela vai estar trabalhando para você de uma maneira menos elástica, menos dinâmica do que a nuvem pública. Então, é aí que está a grande jogada desse ambiente. Agora, problemas que podem afligir. Cara, toda prova do CS vai vir com malware. O queridinho da vez é sempre o ransomware. Mas lembrando lá rapidinho, malware é programa malicioso. É aquele que quer causar algum dano pro teu computador. O vírus é o mais filho da puta. É o cara que já entra querendo arrebentar com tudo. Precisa ser instalado, precisa ser executado. Ele contamina outros arquivos que já estão no seu computador. Então ele entra nos seus arquivos, enquanto que o worm não. O worm é independente, ele tem o seu próprio arquivo, ele não precisa de outro arquivo para entrar. E o cavalo de Troia? O cavalo de Troia é a ideia básica do quê? De uma casca, um disfarce. A intenção dele é levar o malware para dentro do seu computador. Esse é o cavalo de Troia, ele quer colocar lá dentro. E aí ele tem qualquer outro malware dentro dele. O mais comum é o spyware. E a CESP tem batido muito em provas, falando assim, o spyware é um software espião. Só que ela tem colocado características do spyware, a ideia de capturar dados do usuário, direto como característica do cavalo de Troia. E ela tem batido correto essas questões, tá? Então cuidado. O ransomware, malware que criptografa arquivos do usuário. Falamos na última revisão da PRF, caiu na prova da PRF. Na maldade, falando que entrava em arquivo criptografado. Não, ele é quem criptografa os arquivos para o usuário não acessar mais os seus arquivos. E aí o usuário vai tentar acessar e não consegue. Aí ele pede uma senha lá, né? Uma senha difícil de quebrar. Você não vai conseguir quebrar com força bruta. Você tem que pagar para poder ter acesso? Pois é, mas e qual é a garantia que você vai ter acesso? Não tem. E aí o que eu faço? Apaga tudo e restaura o backup. Professor, não tem backup. Fudeu. Então você tem esse cuidado. O ransomware cai nesse aspecto. E os spywares? Lembrar que você tem o adware. O adware é um spyware. É um programa espião. Assim como o keylogger, que captura aquilo que você digita, e o screenlogger, aquilo que está na tela. O adware, ele é direcionado à propaganda. Adware Sync Software. Então ele vai vincular com propaganda. Mas também temos os ataques. O phishing. Volta aqui, phishing. Phishing. O phishing, que vai estar pegando ali para você a ideia de ataque, que concebe fazendo o quê? Capturando dados de usuário. Posso usar para roubar dados de uma empresa? Até pode, mas ele tem como alvo dados de usuário. Então, os usuários daquela empresa, esse é o alvo do phishing. Se passando por uma página verdadeira ou por um e-mail verdadeiro e que tem o objetivo de capturar dados. Quando ele fala no spoofing, é alguém se passando por outro usuário fingindo ser alguém que não é. É justamente a ideia de falsificar remetente. Mandar uma coisa pra você dizendo que foi o Lustosa que mandou. Tá falsificando remetente. Não foi o Lustosa que te mandou, fui eu. Então aí é que está. O spoofing é usado nessa situação. DDoS. Dê nomes aos ataques DDoS. O ataque Ping of Death, ou Ping da Morte, ou Ping Mortal, e o ataque Smurf, são ataques de DDoS já mencionados pela CESP, já trazidos em provas anteriores, que vai falar justamente para você do universo
de negação. Ó, DDoS é negação de serviço, é sobrecarregar o serviço para que ele não aguente mais fazer outras tarefas. É tipo eu pegar o lustoso no colo e falar, fudeu, não faz mais nada depois. Então sobrecarregou o serviço. É essa a ideia. Então você não vai conseguir mais depois ter outra... É essa a essência. Agora, ele vai invadir um sistema? Não. A ideia é deixar o sistema sobrecarregado. Isso fragiliza o sistema, podendo sofrer outras invasões futuras. Então, a ideia do ataque de negação de serviço que pode aparecer para vocês. Agora, olha só. A prova da PF, ela vem mais pesada que a prova da PRF, sim. Só que você já estudou tudo aquilo que cai. São coisas simples. Vão vir questões difíceis. Para você e para o resto. Lembre-se disso. Não deixa o desespero bater na prova só porque você viu uma questão lá que você deixou em branco, outra em branco, outra em branco, naquela primeira varrida, naquela primeira resposta. Cara, você vai responder todas as questões. Você vai ter capacidade para isso. Lembre-se, conhecimento e a resposta empírica. A primeira resposta que você bater, se você colocou ela certo, na volta que você leu, vai mudar, não muda, deixa certo, essa tá certa mesmo. A resposta empírica, aquela de imediata resposta, ela é muito pensada, inconscientemente, mas ela foi pensada por você já durante todo o teu período de preparação. Não fique pensando muito na hora da prova, porque na hora da prova o texto é tudo já te poluiu, você já tá lá preocupado com a redação, não fez a redação. Então vai com calma, resolve a questão, que você vai ter bom desempenho, beleza? E agora a nossa dúvida, Lustosa. Opa, João Paulo, na verdade, assim, as dúvidas são muitas. O pessoal no chat, por exemplo, está perguntando se você usou toda a droga apreendida pela PF nos últimos tempos. Então eu fui incinerar tava lá na incineração daquele negócio ali que o pessoal tá perguntando se você tá meio chapado. Assim. O pessoal disse assim, porra, como é que eu vou pôr no 2.0 se ele já tá no 3.0? O cara mandou lá no chat lá, que a Giancarla printou, passou um mosquito na minha frente, perdi 3 conteúdos. O cara se distraiu, perdeu, irmão. Mas, diga-se de passagem, eu já deixei meu voto consignado. Meu voto é seu. Você é o melhor que nós temos. Alexandre, que se foda. Você é o melhor que nós temos. O que tá vibrando? Pronto, parou, já parou. Você é o melhor que nós temos. Meu voto lá na caixinha, porque tem vocês votam aí no Telegram, mas tem um voto aqui também, né, presencial. Aí o pessoal no chat também, como é que eu mudo meu voto? Eu quero votar no João Paulo agora. Eu votei no Rafael, eu quero votar no João Paulo. Agora não muda. Agora ficou. Agora foi. Vocês não souberam esperar, são precoces, têm ansiedade. Pega o telefone da mãe, pega o telefone da tia, pega o telefone do pai, aí você vai lá, entra no Telegram com conta de cada um e vai lá e vota. Vamos lá, ó. Deixa eu só me passar aqui, a produção me passou aqui no ponto eletrônico. Rapidão, eu vou aproveitar que você não gastou todo o tempo da aula, né? Isso, o pessoal tava me perguntando, você não levou água pro João Paulo? Eu digo, tem 3 garrafas d'água lá. Ele não consegue pegar. A minha, eu digo, a minha que eu trouxe ali geladinha e levaram embora. Tem 3 garrafas. O pessoal tava falando sobre a questão 3 de lógica, que tava dizendo, que o professor não observou um ou. Pelo amor de Deus, lógico que o professor observou o ou. Não tem como ser idoso ou jovem ao mesmo tempo. No caso, idoso e jovem ao mesmo tempo. Ou é idoso ou é jovem. Então, o ou é extremamente bem colocado ali. Ou é idoso ou é jovem. Ou tem como ser idoso ou jovem? Não tem. Né? Pelo menos não, não é subjetivo, é objetivo, não tem. Então tá certo lá, é o 11 mesmo. Se a pessoa quiser inventar moda na prova e querer achar pelo em ovo, ela pode achar, aí ela perde uma questão e perde 2, que aí ela erra uma e erra outra. Beleza? Vamos pra tua dúvida, deixa eu achar aqui tua dúvida, peraí que o celular tá cheio de mensagem pessoal pedindo abraço, né? Porque assim, nossos alunos existem, né? Sim. Assim, meio de verdade. Assim, eles têm nome, sobrenome. Não é né? Da China nem não é Xing Ling, não. Não é Xing Ling, não. Nossos alunos, eles existem. Quando é Xing Ling, o cara tá aqui comprando coisa da China, né? Não tô comprando nada, amiga. Aqui é o aplicativo da gente abrir os arquivos aqui. Né? Eu sei mexer nos computadores também. Calma que eu sei mexer nos computadores. Pera aí, tá aqui, pergunta. Achei a pergunta. É a Joyce Almeida, 19 anos, de Vitória da Conquista, Bahia. Ela vai aparecer aí na tela pra nós. E aí, ó. Olha ela lá. Ei. Boa tarde, João Paulo. Oi? Bom, a pergunta é se na camada de aplicação do TCP/IP rolam os protocolos de mais alto nível. Na camada de aplicação do TCP/IP, quais são os protocolos de mais alto nível?
o que acontece? A camada de aplicação é a camada de mais alto nível, tá? Então, quando você trabalha com TCP/IP, deixa eu ficar aqui do ladinho, aí. Então, TCP/IP, quando você pegar lá justamente a estrutura das 5 camadas, você vai estar olhando justamente para a camada de aplicação. É a camada de mais alto nível, é a camada que vai ser utilizada pelos aplicativos. Basicamente, todos aqueles protocolos que a gente viu no início são protocolos da camada de aplicação. Você está trabalhando lá com HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, o SSL, o TLS, o SSH, o SMTP, o POP, o MAP, são todos protocolos de camada de aplicação, junto com DNS e FTP. Aí, o ISMP é protocolo de camada de rede, TCP e ou UDP são protocolos da camada de transporte. Então, esses são os protocolos que você tem aí como os principais, não são os únicos. Tem muitos outros. Aqui a gente destaca, né, na revisão, aqueles mais comumente cobrados, que quase toda a prova acaba mencionando alguma coisinha deles. Show? Era isso? Era isso? Resolveu, Joyce? Que bom. Quer fazer o conteúdo de novo, assim? Na velocidade que foi, em 7 minutos, você consegue. Não, mas calma, ainda tem mais umas coisinhas, ó, galera. Depois... Isso, pedidos. bem lembrado, bem lembrado. Pedidos. Bem Falar lembrado. de teoria geral de sistemas. A gente está esquematizando o negocinho para trazer na terceira entrada para vocês, na tá? terceira parte que a gente, né, como já falou e vamos refrisar, picamos as matérias principais exatamente para que o aluno tenha a melhor absorção desse conteúdo, né? Afinal de contas, a gente sabe o que faz, né? Somos os melhores que temos. Aqui, ó, acho que você vai lembrar desse cara aqui, ó. Mas, rapaz, tava lá, Tá se despedindo dele. Tá ó. lá em Curitiba, lá fazendo, Show de bola. estudando, tá Tava na junto com a revisão de Baiana verso. lá, ó. Um abração Baianinha, pro Cláudio. abraço, Baiana. E Um abração dessa vez pro aí, Cláudio. Baiana, eu quero a formatura. Aí, ó, aí o gordo... Calma, gente, eu posso chamar o aluno de gordo, eu tenho essa liberdade, né? Não sou eu o gordo, eu também sou gordo, mas é o gordo, o Lucas Gordo, não é isso? Ele pediu para mandar um abraço pro Raul da Rita, né? Nossa. Que é outro gordo também, não é isso? Tá lá, o pessoal tá ajudando, são nossos alunos. Presencial, a gente conhece, a gente tem intimidade, a gente lida com eles. E você do nosso online, do nosso mais, é também presencial, a gente tem intimidade também. Então manda o apelido aí que eu falo também. Um abraço pra galera de superação também, que se reúne lá para assistir junto com o pessoal. Isso, importante. O Rafa lá, né? O pessoal, o Rafa, o irmão dele, o sem vergonha do Washington lá, né? E todo o pessoal de superação ali de Ubiratã. Muito bem. Ó, o cara matou a marmita ali, ó. Mas não dá tempo, né? Não dá tempo, né? Levar o celular pro banheiro e voltar. O Júnior lá de Sampa, ele ainda me lembrou que eu encontrei com ele lá no Parque da Mônica, que eu tava com minhas filhas há 2 anos lá, que eu morava em São Paulo, e eu tava lá no Parque da Mônica, eu encontrei com ele. Um abração, Júnior. Manda ver aí amanhã, arrebenta.